Oi galera! Pedro Scooby e Cynthia Dicker participaram do podcast Pod Delas e revelaram como se conheceram. O que mais surpreendeu e que quase ninguém sabia é que nessa época, Pedro Scooby estava casado com Luana Piovani. Pedro Scooby e Luana Piovani estavam em Nova York e quando Pedro Scooby olhou para Times Square, Cynthia Dicker estava no outdoor fazendo uma campanha de lingerie. Cynthia Dicker chamou tanto a atenção de Pedro Scooby que ele chegou a comentar com Luana Piovani que Cynthia era muito bonita. Luana Piovani já conhecia Cynthia e disse a Pedro que ela era uma modelo brasileira. Pedro Scooby ficou totalmente encantado com Cynthia Dicker e disse que ela era uma das mulheres mais bonitas que ele já tinha visto. Ele chegou a comparar Cynthia Dicker com Angelina Jolie. Mas como Pedro Scooby estava casado, não teve segundas intenções nem nada, apenas achou muito bonita e seguiu sua vida. Uns 5 anos depois, ele viu Cynthia Dicker pessoalmente pela primeira vez na Bahia. Ela estava com um grupo de amigos que Pedro Scooby conhecia, só que ela estava acompanhada de seu namorado, e Pedro Scooby conhecia o namorado dela. Pedro Scooby cumprimentou todos da mesa, menos Cynthia. Então, a primeira impressão que ela teve de Pedro foi que ele era um garoto marrento. No podcast, Pedro Scooby disse que não cumprimentou Cynthia, talvez por uma questão de respeito, já que já tinha achado ela muito gata, achou melhor nem cumprimentar. Pedro Scooby disse que lembra exatamente as roupas que Cynthia Dicker estava usando nas 3 primeiras vezes que a viu. Depois de ter visto Cynthia na Bahia, ele novamente a encontrou no Leblon, no Rio de Janeiro, e novamente nem cumprimentou. Uns 3 meses antes de se separar de Luana Piovani, novamente Pedro Scooby a encontrou e dessa vez foi em Nova York. Pedro Scooby disse que cumprimentou dessa vez, mas Cynthia Dicker disse que não. Passou mais algum tempo, Pedro Scooby já estava solteiro e um dia ele postou uma história de um filme que estava assistindo e do nada, Cynthia Dicker respondeu dizendo que o filme era bom. Nessa época, Cynthia Dicker também estava solteira. Eles começaram a conversar, mas o romance não deu certo porque Pedro Scooby começou a namorar outra pessoa. Quando Pedro Scooby terminou com essa pessoa, resolveu ir para Nova York, onde Cynthia Dicker estava. Em Nova York, os dois tinham um amigo em comum e foram em um jantar na casa desse amigo. Na hora de ir embora, perceberam que o caminho era o mesmo e já foram no mesmo carro. No carro, já começaram a ficar. E na hora que Pedro Scooby deixou Cynthia no apartamento dela, já estavam de mãos dadas. Depois disso, eles não começaram a namorar sério. Cada um tinha sua mentalidade de solteiro e Pedro Scooby continuou ficando com outras pessoas e Cynthia Dicker também continuou ficando com outras pessoas. Mas quando eles se encontravam, sempre ficavam. A coisa foi ficando séria, eles começaram a oficializar, mas pouco tempo depois terminaram. Até mesmo por causa da distância. Pedro Scooby morava em Portugal e Cynthia Dicker morava em Nova York. No carnaval, Pedro Scooby e Cynthia Dicker vieram para o Brasil, se encontraram e a partir daí não se separaram mais. Deixa aqui nos comentários se você shippa esse casal e te espero no próximo vídeo. Bye!